E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, após Marino revelar ao Hélio as causas da morte de Ágata, o engenheiro ficará determinado a descobrir quem foi que matou a mãe de uma forma tão brutal. Com sede de informações, Hélio colocará Luigi contra a parede e o italiano vai acabar falando demais, revelando um segredo de Petra sobre a noite da morte de Ágata. Cego de raiva, Hélio vai procurar a Petra, querendo saber se ela sabe de alguma coisa sobre a morte da mãe, e vai humilhar a amada da pior forma possível, chamando a Petra de assassina. Ao perceber que pode ter feito besteira, Hélio tentará desfazer o mal que acabou de cometer, mas será tarde demais, pois Petra tomará uma decisão chocante e pode perder a vida em um momento de ódio. Já aperta aqui embaixo no botão gostei e me fala de qual cidade que você tá me assistindo. Tudo deverá acontecer logo após Marino ter revelado para Hélio que Ágata foi envenenada primeiro e só depois caiu e levou os tiros. O engenheiro vai se dar conta que a mãe era odiada por mais pessoas na cidade do que ele imaginava. Determinado a descobrir toda a verdade, Hélio decidirá procurar Luigi e vai colocar o italiano contra a parede para descobrir o que realmente aconteceu com a sua mãe. Ao chegar na pousada, Hélio encontra Luigi com Anneli na sala e diz: Luigi, será que a gente podia conversar um pouco lá no meu quarto? Eu preciso muito falar com você um assunto em particular. Luigi estranha o tom de Hélio e responde: é claro, Hélio, pela sua cara o assunto não deve ser nada agradável. Hélio responde: eu acho que não é muito mesmo não, mas é realmente importante, a gente pode ir lá conversar? Luigi acena com a cabeça e acompanha Hélio subindo as escadas, deixando Anneli curiosa para trás. Ao entrarem no quarto de Hélio, o engenheiro vai direto ao ponto e diz: olha, Luigi, eu chamei você aqui porque eu quero entender o que foi que aconteceu com a minha mãe naquela mansão. E como você ainda mora lá e é quase o único que eu ainda posso conversar sobre, eu queria saber se você sabe de alguma coisa. Luigi estranha o pedido de Hélio e diz: não entendo, Hélio. Como eu posso te ajudar nisso? Hélio respira fundo e diz: eu não sei, eu queria saber se você viu ou ouviu alguma coisa na noite que ela morreu. Eu soube que antes da minha mãe levar os tiros, ela já tinha sido envenenada. Então quem matou a minha mãe realmente queria ver ela morta a todo custo. Luigi fica nervoso com a conversa e diz, agitado: não, Hélio, eu não estava nem na mansão naquela noite. E sinto muito por saber que a sua mamãe morreu dessa forma tão horrorosa, por pior e mais malvada que ela tenha sido. Hélio estranha o comportamento de Luigi e pergunta: mas por que você tá tão nervoso, Luigi? Eu não tô te perguntando nada demais. Luigi passa a mão na cabeça para tentar esconder o nervosismo e responde: mas eu não tô nervoso, Hélio. Só sono dizendo que eu não estava na noite que Ágata morreu. Hélio não se dá por vencido e insiste ao dizer: não sei não, Luigi. Você ficou muito estranho quando eu falei da minha mãe e sobre a morte dela. O que você não tá me contando, italiano? Porque se você estiver escondendo alguma coisa, pode começar a me dizer a verdade. Luigi se sente cada vez mais pressionado e acaba falando um pouco mais alto do que o normal. Mas que cazzo, Hélio? Já lhe dito que eu não sei de nada. Se quer saber de alguma coisa, pergunte para Petra. Luigi coloca a mão na boca ao perceber que falou demais e arregala os olhos. Hélio franze a testa com o que acabou de ouvir e pergunta: com a Petra? Mas o que a Petra tem a ver com isso? Ela sabe de alguma coisa que ninguém mais sabe? Luigi nega com a cabeça, nervoso, e diz: não. Eu só disse o nome dela porque foi o primeiro nome que passou na minha cabeça. Na verdade, eu não sei nem por que falei de Petra. Hélio encara Luigi sério e diz:
Não, você falou o nome da Petra bem seguro do que estava fazendo, italiano. Vocês estão escondendo alguma coisa sobre a morte da minha mãe e eu não vou descansar até eu descobrir tudo o que aconteceu com ela. Luigi passa a mão na cabeça e diz: Não, não estamos escondendo nada, Hélio. Deus santo. Hélio coloca a mão na cintura e responde: Ah, sim, claro, deu pra perceber, mas pode deixar, eu mesmo vou averiguar essa história com a Petra. Ao terminar de falar, Hélio sai com tudo, batendo os pés, decidido a entender o que a Petra tem a ver com a morte da sua mãe Agatha. Luigi tenta ir atrás do Hélio para impedir que ele confronte a Petra, mas ele não consegue segurar o engenheiro que sai da pousada sem nem olhar para trás. Enquanto isso, no escritório, a Petra está em sua sala na empresa de Antônio, quando o Hélio abre a porta com tudo e entra sem pedir licença. Petra leva um susto e diz: Hélio, o que você tá fazendo aqui? Sem meias palavras, Hélio diz: Eu preciso conversar com você e é um assunto urgente, Petra. A gente pode conversar lá fora um pouco? Eu não quero que ninguém mais escute a conversa. Petra estranha o jeito direto de Hélio, mas diz: Olha, Hélio, eu não tenho mais nada pra falar com você depois de tudo que aconteceu. A nossa história acabou, tá bom? Hélio não aceita e diz: Ah, mas tem sim, e é sobre a morte da minha mãe. Eu sei que você tá escondendo alguma coisa, Petra, e eu vou descobrir agora mesmo. A gente vai ter essa conversa. Petra arregala os olhos ao ouvir que o Hélio quer conversar sobre a morte da Agatha. Petra tenta disfarçar o desconforto e responde: Ai, tá bom, Hélio, vamos conversar lá fora, pelo amor de Deus. Os dois saem da sala de Petra e vão até a parte externa da empresa, perto da plantação. Chegando lá, o Hélio consegue esconder um pouco a sua frustração para tentar descobrir a verdade de Petra. E ele diz: Petra, você mentiu para a polícia? Petra arregala os olhos e diz: Do que você tá falando, Hélio? Hélio respira fundo e diz: Eu tô falando que eu soube que você disse pra polícia que você tava na psicóloga quando a minha mãe foi morta na sua casa. Mas hoje cedo, o Luigi deixou escapar sem querer que se eu quisesse saber mais da morte da minha mãe, eu tinha que falar com você. E eu tenho certeza que ele quis dizer que você sabe de alguma coisa e tá me escondendo. Por favor, Petra, por tudo que é mais sagrado, me conta toda a verdade. Eu sei que você guarda um segredo. Petra fica chocada com o que acabou de ouvir e responde: Você tá me acusando de alguma coisa agora, Hélio? Você tá me acusando de ter matado a sua mãe, é isso? Hélio se revolta e responde: Motivos pra isso não faltaria, não é verdade, Petra? Você tinha acabado de descobrir o plano de vingança da minha mãe contra a sua família. Você teria total motivo para acabar com ela. Petra coloca as duas mãos na cintura, sem acreditar nas acusações terríveis que está escutando de Hélio, e diz: Realmente, Hélio, motivos eu tinha sim, mas eu não era a única. Eu tô realmente impressionada que você tá querendo virar esse jogo agora, sendo que quem me enganou aqui foi você. Hélio anda de um lado para o outro e diz: Isso não tem nada a ver com o assunto agora, Petra. O que eu quero saber é se você viu alguma coisa naquela noite. Eu preciso saber quem foi que matou a minha mãe. E não tenta mentir pra mim, porque eu já sei que você não tava coisa nenhuma na psicóloga. Petra coloca a mão na cabeça perturbada com as acusações de Hélio e grita: Tá bom, eu confesso, eu não tava na minha psicóloga coisa nenhuma. Eu menti por medo. Mas olha, Hélio, eu não sei de nada, eu não vi nada. Tá feliz agora? É tudo que eu sei. Hélio encara Petra com um olhar de decepção e responde: Eu nunca esperaria isso de você, Petra. E se você é tão inocente assim, por que você teve medo? Por que você mentiu pra polícia? Que segredo que você tá escondendo, Petra? Petra sente os olhos se formarem cheios de lágrimas e diz: Porque como você mesmo relembrou, eu tinha muita coisa contra sua mãe. Eu tinha acabado de sair da clínica. Eu fiquei com medo que alguém suspeitasse que eu surtei e ataquei a Agatha, mas eu não fiz nada, Hélio.
Eu só fiquei andando pela cidade e quando fui pra casa, eu vi aquele monte de repórter e a polícia. Eu fui correndo falar com a Marta, tava desesperada. Hélio mexe com a cabeça e diz, quase gritando: mas fica bem difícil de acreditar em você agora. Pra mim, eu acho que você sabe mais do que tá dizendo e você não quer dizer nada porque você tá com medo ainda. Ou até mesmo, você pode ter matado a minha mãe. Você é uma mentirosa. Como que o Luigi sabia que você mentiu pra polícia? Petra perde o controle e grita: você não tem o direito de me acusar de nada, Hélio. Isso só prova que você não me ama de verdade, porque quem ama confia. E você não acredita no que eu falei, e você acha que eu sou uma assassina. Você me conhece, Hélio. Como você pode achar isso de mim? Hélio começa a chorar e diz: quem tá decepcionado aqui sou eu, Petra. Eu nunca esperava isso de você. Petra limpa as lágrimas, aponta o dedo na cara de Hélio e diz: você nunca mais me procura na sua vida. Esquece que eu existo. Petra nem deixa o Hélio falar e sai do local às pressas sem nem olhar para trás. Hélio vê Petra indo embora e tem cada vez mais certeza que ela pode estar mentindo sobre a morte de Agatha. Revoltado, Hélio dá um grito de ódio e diz para si mesmo: isso não pode ficar assim, eu preciso saber a verdade, eu preciso saber o que aconteceu com a minha mãe. Determinado, Hélio anda até o seu carro e decide conversar com Marta sobre a história que Petra acabou de contar para tirar essa história limpo e descobrir se Petra estava realmente mentindo. O rapaz dirige até o consultório da psicóloga e sobe no prédio para falar com a mulher. Marta abre a porta do consultório e estranha ao ver Hélio ali. Ela deixa o engenheiro entrar e diz: oi, Hélio, né? Que surpresa ver você aqui. Você teve sorte porque um paciente meu acabou de desmarcar, mas você tá querendo conversar de alguma coisa? Hélio cumprimenta Marta e responde: não. Na verdade, eu queria falar um pouco com você sobre a Petra. Eu tô um pouco preocupado com uma coisa que aconteceu e eu queria tirar essa história limpa com você. Marta concorda e diz: claro, sente-se aqui, por favor. Alguma coisa aconteceu com a Petra? Hélio se senta na poltrona, olha para Marta e diz: eu soube que a Petra mentiu pra polícia na noite que a Agatha, minha mãe, morreu. Ela disse que estava aqui com você, mas na verdade ela só chegou pra conversar com você depois que tudo já tinha acontecido, depois do assassinato. De verdade, você acha que a Petra pode ter matado a minha mãe? Marta fica surpresa com a pergunta de Hélio e responde: olha, Hélio, você sabe que eu não posso falar de coisas que meus pacientes me falam pra você, é uma questão de ética profissional. Mas se você tá me pedindo uma opinião, isso é porque é muito difícil acreditar que a Petra mentiu sobre algo tão grave. E ainda mais difícil ainda pensar que ela pode ter matado a minha mãe. Ela sempre foi uma pessoa tão doce, eu não quero acreditar nisso. Mas eu sei que ela tá escondendo um segredo. E eu acho que você sabe, Marta. Você sabe o que a Petra tá escondendo. Marta olha para Hélio, muito séria, e diz: então não acredita nisso não, Hélio. A Petra tinha problemas psiquiátricos bem graves. Coisas que vieram em traumas do passado dela. Mas a Petra nunca chegou a um extremo. Você tá falando de matar alguém. A Petra, ela tem um caso muito delicado, ela pode ter recaídas, mas a agressividade ou a vingança não são traços que combinam com a Petra. A gente sabe do evento que a Petra teve um surto, mas ela tá muito distante daquela Petra do passado. A Petra não tem o perfil que faria uma coisa dessa. Hélio presta atenção em cada palavra que Marta diz e responde: então você pode me garantir que a Petra não tem nada, que ela não tá escondendo nenhum segredo de mim? Marta respira fundo, coloca a mão na cabeça e resolve mentir para proteger Petra.
e diz: mas ela não mentiu pra você, a Petra realmente estava comigo aqui no consultório quando tudo aconteceu. Eu tenho certeza que ela não tá te escondendo nada, Hélio. Hélio franze a testa, surpreso com o que acabou de ouvir, e diz: ué, mas o Luigi me disse isso e depois a Petra me disse que mentiu por medo, agora ela tava aqui com você? Marta, determinada a proteger Petra, tenta sustentar a mentira e responde: eu não sei por que o Luigi disse isso, mas a Petra deve ter confirmado porque ela se sentiu pressionada por você. Eu tenho os registros aqui de todo mundo que eu conversei naquele dia, os horários que eles entraram, os horários que eles chegaram, e eu posso te provar que a Petra estava aqui sim. Hélio coça a cabeça, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Marta continua e diz: você quer um conselho? Não briga com a Petra por causa disso não. Eu sei que vocês se gostam muito e eu tenho certeza que ela jamais faria mal pra sua mãe. Mas se você preferir, eu posso te mostrar as imagens da câmera daqui do escritório. Você vai ver que ela tava aqui o tempo todo. Hélio nega com a cabeça e diz: não precisa, imagina, eu acredito em você, Marta. As lágrimas escorrem do rosto de Hélio e ele continua: então eu acho que eu fui muito injusto com a Petra, né? Eu preciso reparar o que eu fiz com ela. Nossa relação já não tá muito boa e eu amo muito ela, mas eu não sei se ela vai me perdoar, Marta. Marta diz: eu concordo com você. Eu sei que essa história da sua mãe deve ter mexido muito com você, mas não mistura as coisas. O que você sente pela Petra parece genuíno. Hélio se levanta da poltrona, agradece Marta pelos conselhos e sai do consultório decidido a pedir perdão a Petra. Ao ficar sozinha no consultório, Marta respira ao ver que não foi pega na mentira. Enquanto isso, Hélio entra em seu carro, decidido a conversar com Petra mais uma vez e consertar as coisas. Ele olha para o horário e diz: acho que ela não tá mais trabalhando e ainda mais do jeito que ela deve ter ficado depois de ter conversado comigo. Eu acho que eu sei onde a Petra pode ter ido, pra beira do rio. Hélio parte com o carro em direção à beira do rio para implorar pelo perdão de Petra. Ao chegar no local, Hélio estaciona o carro e ao sair, vê Petra sentada em uma pedra, olhando a vista. Hélio se aproxima de Petra e diz: Petra, eu tinha certeza que você ia estar aqui. Petra se assusta ao ouvir a voz de Hélio e vira para trás com os olhos vermelhos de tanto chorar, com a voz de choro. Ela diz: Hélio, o que você veio fazer aqui? Veio tentar me humilhar de uma vez por todas? Me chamar de assassina? É isso que você pensa de mim, não é? Hélio se aproxima de Petra e diz: não, Petra, eu vim te pedir perdão pelas coisas terríveis que eu te acusei. Eu não tinha esse direito. Você não é essa pessoa. Você não é essa pessoa má, vingativa que eu tava falando, te pintando. Petra respira e diz: então você acha que pode acabar comigo daquele jeito e vir aqui me pedir perdão que tá tudo certo? Hélio responde: não, eu sei que não é assim que funciona, mas eu sei que reconhecer quando eu errei e pedir perdão é um passo muito importante. É por isso que eu tô aqui, Petra, porque eu te amo. Petra chora com a declaração de Hélio e diz: ah, Hélio, eu também te amo, mas a gente já se machucou demais. Eu não acho que a nossa relação tem futuro mais. Hélio coloca a mão no rosto de Petra e diz: eu sei que eu te conheci pelos motivos mais errados do mundo e que depois veio toda essa confusão. Mas Petra, a gente se ama, a gente tem um sentimento mútuo um pelo outro. Eu acho que a gente deveria colocar todo o passado pra trás e a gente pode passar por cima de tudo isso juntos. Petra segura na mão de Hélio e diz: mas não adianta, Hélio. Tá faltando o principal na nossa relação: confiança. E sem confiança a gente não vai conseguir enfrentar nada. Hélio concorda com Petra e diz: eu sei, Petra. É justamente por isso que eu quero te dizer: eu nunca mais vou te acusar de nada. Eu quero que você saiba que você pode confiar em mim. Tudo que você não sabia sobre mim, agora você sabe, não tem mais nada. Eu juro, por tudo que é mais sagrado,
eu nunca mais vou mentir pra você. Petra tenta segurar o seu choro, mas não consegue. Hélio passa a mão no rosto de Petra para limpar as lágrimas da moça e diz: será que um dia eu vou poder ficar com você, Petra? Por favor, eu não consigo mais ficar sem você. Me perdoa, Petra. Petra não resiste e responde: ah, Hélio, eu também tô com muita saudade de você. Talvez seja a hora da gente tentar começar a trilhar um caminho juntos de novo, porque eu te amo. Os dois se abraçam e acabam se beijando, apaixonados. Será que Petra e Hélio vão se acertar de vez? E o que será que Petra está escondendo sobre a morte de Ágata? Escreve de qual cidade você tá me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas as notificações.